Com relação à arquitetura corporal, o principal de anelídeos é a divisão do celoma em câmaras menores, em subunidades menores. É a chamada metameria. Essa é a grande característica de onde vem, inclusive, o nome do filo anélida, anel. Então, essa metameria, como é que ela evoluiu? Como é que isso foi selecionado nas formas ancestrais? A gente imagina que isso seja, ou que tenha ocorrido essa seleção em virtude de um hábito escavador, de um hábito de se enterrar no sedimento. Por quê? Porque em animais grandes, se houver uma única câmara celômica para todo o corpo do animal, com um fluido celômico contido lá dentro, vai ser relativamente difícil manipular e haver uma precisão, uma acuidade de movimentos se houver essa única câmara celômica. Os movimentos seriam muito mais refinados, haveria uma fineza muito maior se ao invés de uma grande câmara celômica, em proporção ao tamanho do animal, houvesse muitas câmaras menores, cada uma com a sua própria musculatura para agir sobre um volume de líquido muito menor, confinado ali, com septos isolando os segmentos. Então, com isso seria muito mais fácil e seria possível uma fineza de movimentos muito maior que foram necessários para o hábito escavador. Então, aliado ao desenvolvimento desse hábito escavador, houve o aparecimento da metameria. É isso que se postula atualmente, é nisso que se acredita. Mas a metameria, basicamente, então, essa compartimentalização do celoma, de maneira que no esquema aqui, e eu abro um parênteses aqui só para dizer que a grande maioria, se não todas as minhas imagens, são de livros que eu tirei essas imagens logo no início da contratação, eu só tinha os livros em inglês, e aí o resultado é que até hoje eu uso todas essas imagens com texto todo escrito em inglês. Agora que eu prestei atenção a isso, nunca nem dei a mínima para isso, mas agora que eu prestei atenção, eu quis tentar até corrigir, mas não consegui para agora, pelo menos, substituir todas essas imagens. Então, por isso aqui o texto está em inglês. Mas, de qualquer maneira, a metameria ela vai ser dada, então, por septos que dividem as câmaras celômicas entre si em unidades menores. Essas unidades menores, cada uma tem o seu próprio sistema muscular com feixes circulares, feixes longitudinais, que vão agir apenas sobre aquele volume confinado de líquido, permitindo que esse segmento daqui exerça algum tipo de movimento, enquanto aquele dali não está fazendo nada. Então, essa variedade, essa fineza de movimentos só foi possível porque ao invés de uma única câmara celômica grande, agora nós temos câmaras pequenininhas. Claro, com o auxílio das cerdas, que vão dar tração, a gente vai ver. Mas, de qualquer maneira, essa divisão do celoma em subunidades está diretamente associada à evolução do hábito escavador. E na minhoca dissecada, que vocês fariam, né, na aula de amanhã, né, na próxima aula, na segunda aula de anélida, que seria a parte prática, vocês iriam ver essa metameria interna. Vejam aqui, eu tirei fotos de algumas dissecções de alunos, então as fotos que vocês vão ver aqui foram de uma dissecção de um aluno, eu não me lembro quando foi, mas eu periodicamente substituo essas fotos, quando eu vejo que tem alguém que fez uma dissecção melhor, eu substituo, mas vocês veem aqui nessa dissecção, estourou um pouco dos septos nessa região mais anterior, mas vocês veem aqui alguma coisa. Isso são filamentos musculares que prendem a moela à parede do corpo, não existem septos nos segmentos onde está a moela, exatamente para a moela poder triturar o alimento e não ter nenhum tipo de restrição. Mas aí depois você já vem aqui os septos bem desenvolvidos, bem formados aqui, isolando um segmento do outro. Essa divisão em anéis implica em que cada segmento do corpo seja independente, autossuficiente, pelo menos o máximo que ele puder. Por quê?
Porque se houver uma segmentação completa, um segmento está isolado, ele está fechado em relação ao anterior e ao posterior. Aí, como é que ele vai poder sobreviver? Ele tem que ser autossuficiente, ele não pode depender de outros segmentos. Ele tem que haver uma repetição de órgãos, segmento a segmento, para que ele seja autossuficiente. Como assim? Olha, tudo bem, o intestino atravessa o corpo inteiro, então todos os segmentos vão estar com o intestino e podem absorver diretamente os nutrientes de que precisam ali diretamente do intestino, passa para o fluido celômico e aí é distribuído dentro do segmento. Aqueles mais anteriores é óbvio que não, né? Porque ali o alimento ainda não está digerido quando passa por dentro do tubo digestivo, então esses já não conseguiriam sobreviver. Agora, além dos nutrientes, a gente tem o gás carbônico produzido pela respiração celular, o oxigênio de que as células necessitam para fazer essa respiração celular. Além disso, nós temos também o sistema excretor, que deve eliminar os compostos nitrogenados do fluido celômico de cada segmento e deve também prover a osmorregulação. Então, tudo isso tem que ser feito segmento a segmento. Isso implica numa repetição de órgãos, que é a chamada homologia seriada. Homologia, homólogo, tudo igual, em série, tudo série, um, outro. O quê? São segmentos. Então, vários sistemas estão se repetindo metâmero a metâmero. Que repetições são essas? Vejam, aqui a gente tem um esquema da parede do corpo de um anelídeo e aqui a dissecção de um nereidídeo. Aqui seria generalizado, talvez uma minhoca, mas isso é basicamente cilíndrico. Já esse é um esquema de um nereidídeo dissecado. Nós vamos ter aqui epiderme com cutícula, vamos falar disso na sequência já. Epiderme com cutícula, depois camada de musculatura circular, que está aqui em preto, musculatura longitudinal, que está aqui com as fibras cortadas, né? Elas estariam de frente, a navalha cortou, é o que esse esquema representa. E aí, abaixo da musculatura longitudinal, nós temos o peritônio revestindo essa ampla câmara celômica. Só que não é uma câmara celômica. Cada segmento não é nem uma única câmara celômica, são duas. Se vocês lembrarem da aula passada, na linha mediana, o peritônio forma uma camada de parede dupla, que são os mesentérios. Essa camada de parede dupla se abre e segura o vaso dorsal, no caso de anelídeos, fecha de novo, abre e segura o intestino, fecha de novo, abre e segura o vaso ventral, a corda nervosa, e aí chegou embaixo. Então, vocês têm na linha mediana essa estrutura de parede dupla, que são os mesentérios, são duas camadas de peritônio. E pode haver especializações disso, como a gente vai falar em oligoquetas e iludíneos. Nos clitelados, essa camada dupla de peritônio que forma os mesentérios, ela pode apresentar especializações na forma de tecido cloragógeno em oligoquetas, vamos falar sobre isso, ou tecido botrioidal em iludíneos, dos quais nós também vamos falar. Agora, além disso, temos aqui essa câmara celômica dividida em duas, são bastante amplas, são o palco contra o qual vai atuar a musculatura circular e longitudinal. Mas essa câmara celômica está preenchida por um fluido celômico, onde vão estar excretas nitrogenados, onde a concentração de líquido tem que ser regulada de acordo com a do meio externo, para que não haja desequilíbrio osmótico, onde, além disso, vai ser produzido um gás carbônico que tem que ser eliminado do corpo, não só nele, mas também as células da epiderme, da musculatura, só que esse gás carbônico acaba indo para o fluido celômico e daí deve ser eliminado. Do mesmo jeito, o oxigênio de que as células precisam para fazer a respiração celular deve ser absorvido do meio externo e, de alguma maneira, chegar ao fluido celômico para poder ser passado a essas células. Então, esse fluido celômico ele vai ter que ser mantido sempre saudável. Como é que vai haver a chegada de oxigênio, como é que vai haver a chegada de nutrientes, como é que vai haver a remoção de excretas nitrogenadas e como é que é feita a osmorregulação? Cada câmara vai ter um nefrídeo para fazer a osmorregulação. Pode ser protonefrídeo, pode ser metanefrídeo, isso vai depender do grupo.
mas cada câmara tem que ter a sua unidade do sistema excretor. Tem 2 câmaras por segmento, direita e esquerda, então, portanto, há um par de nefrídeos por segmento do corpo. Esses nefrídeos, se for um metanefrídeo, tipicamente ele vai ter o nefrostômio, aquele funil ciliado, preso no septo, entre os segmentos, então ele está preso, ele abre-se aqui na parte posterior de um segmento. Aí vai ter o duto nefridial, tem alças nefridiais que se projetam aqui dentro do celoma, que é onde vai ocorrer a reabsorção. E aí ele atravessa o septo e o nefridiópolo está na parte anterior do segmento imediatamente após. Então, nefrostômio na parte posterior de um segmento, aqui está o septo, nefrostômio na parte posterior, alças nefridiais e tal, aí atravessa o septo e o nefridiópolo está no segmento seguinte. E na parte posterior desse segmento, mesma coisa, o septo ali, nefrostômio aqui, nefridiópolo do próximo segmento estaria aqui. E vai indo. Isso a cada lado do corpo, porque cada metâmero ele tem um par de nefrídeos, não apenas um. Com relação ao sistema circulatório, vocês também têm essa divisão segmento por segmento, essa metameria. Como? Há 2 vasos principais, vamos falar bastante sobre isso, mas há um vaso dorsal, que ele é contrátil, ele pulsa, ele age como um coração, e ele leva o sangue com alta pressão, portanto, em direção anterior, em direção à cabeça. Do lado de baixo, nós temos um vaso ventral, que é paralelo, mas tem direção oposta. Ele leva o sangue em direção posterior, em direção ao pigídeo, sendo que esse sangue ele vai em baixa pressão, porque esse vaso não é muscularizado. Agora, a cada segmento do corpo, a cada um, vai haver uma rede de vasos capilares que sai do vaso dorsal, abraça o intestino, então envolve o intestino, vocês estão vendo aqui, nutre as células intestinais, absorve nutrientes do intestino, dependendo da região, né, se for um intestino médio, onde já há nutrientes para serem absorvidos, e chega ao vaso ventral, e daí vai para a parte posterior. E da mesma forma, do vaso ventral, sai uma rede de capilares que vai para a parede do corpo, forma toda uma capilarização para realizar as trocas gasosas, e aí chega no vaso dorsal, levando um sangue com alta concentração de oxigênio e alta pressão, porque esse vaso é contrátil, em direção anterior, em direção à cabeça. Então, só vendo aqui no esquema, do dorsal sai uma rede de capilares que abraça o intestino e chega no ventral, que estaria por baixo, e do ventral sai uma rede de capilares que vai para a parede do corpo e se ramifica e tal, faz as trocas gasosas e depois chega ao vaso dorsal. Comparando a morfologia externa desses animais, há diferenças bem significativas entre muitos poliquetas, oligoquetas e as sanguessugas. As sanguessugas são diferentes de todo mundo, porque já tem as 2 ventosas, tem tudo aquilo. Mas com relação a poliquetas e oligoquetas, alguns poliquetas realmente são bem diferentes, enquanto outros, os que vivem mais no sedimento, parecem realmente minhoquinhas. Então são mais semelhantes ao oligoqueta. Mas são poliquetas, indiscutivelmente. A morfologia externa desses animais, então, ela varia. E nós vamos estudar cada grupo separadamente. Primeiro, os poliquetas, o nome poli significa muita e queta é cerda. Então, poliquetas têm muitas cerdas. É verdade isso? Geralmente sim, mas não necessariamente, nem sempre. Muitos poliquetas têm menos cerdas do que muitos oligoquetas, e há poliquetas completamente aquetos, ou seja, sem cerda nenhuma no corpo inteiro. Não, tem várias famílias que são assim, e continuam sendo poliquetas. Então não é a presença de cerdas, muito menos o número, que vai determinar se um animal é poliqueta, oligoqueta ou irudírio. O corpo dos poliquetas é normalmente cilíndrico ou fraca a moderadamente achatado dorso-ventralmente. Há formas muito achatadas, há formas que parecem uma fita.
mas a maioria realmente tem um corpo que é ligeiramente achatado embaixo, no lado ventral, que é o lado que está em contato com o substrato, né? Enquanto a parte de cima tende a ser uma parte mais cilíndrica. E, além disso, é típico de poliquetas, foi considerado a sinapomorfia do grupo, como eu disse agora há pouco, mas não é mais, a presença de parapódios com cerdas. O que são os parapódios? Parapódios, eles são expansões laterais do corpo. Vejam, está aqui um corpo em secção transversal, é um pouco achatado na face ventral, então isso é que lhe confere um aspecto moderadamente achatado dorso ventralmente. E aí, nas laterais, vai haver essas expansões bastante carnosas, no caso de alguns poliquetas, os errantes, para ser mais preciso, mas vai haver essas expansões bastante carnosas que são divididas em dois ramos. Um ramo dorsal, que é o notopódio, e um ramo ventral, que é o neuropódio. Então, vocês têm aqui no nosso esquema, o ramo dorsal, que é o notopódio, seria até aqui, e o ramo ventral, ligeiramente menor aqui no esquema, que é esse que está aqui embaixo. O notopódio, o dorsal, portanto, noto é o prefixo para dorsal, enquanto em invertebrados, neuro sempre vai significar o lado ventral, já que o cordão nervoso, quando há cordão nervoso, né, quando não há uma rede, mas o cordão nervoso em invertebrados, ele é ventral. E em vertebrados é dorsal, que é uma sinapomorfia, inclusive, de cordata, né, que está dentro da coluna vertebral, dentro da espinha. Bem, então, o notopódio e o neuropódio são os dois lobos. Cada um deles vai ter estruturas sensoriais em forma de tentáculos, que são os cirros, dorsal, no caso do notopódio, ou notocirro, cirro ventral ou neurocirro, no caso do neuropódio. Esses cirros são principalmente sensoriais, mas também, no caso do cirro dorsal, é comum haver uma grande rede de capilares aqui para realizar as trocas gasosas, ou também é comum que se originem brânquias daí, que se formem brânquias a partir do cirro dorsal, ou que o próprio cirro esteja modificado em brânquia. Mas cada ramo, então, tem uma estrutura sensorial, um cirro, cirros dorsal e ventral. Além disso, tem um feixe de cerdas, notocerdas no notopódio, neurocerdas no neuropódio, e também pode haver, geralmente há, nos errantes, sedentários não, mas geralmente há cerdas modificadas que ficam internamente muito mais robustas do que as outras, e elas são para apoio da musculatura. Como assim? A cerda é só quitina. Cerda não tem célula, portanto não tem músculo. Cerda não pode dobrar, não pode virar, não pode fazer nada. O que vai movimentar uma cerda para um lado, para o outro, protrair, retrair, o que movimenta é a musculatura que está na base da cerda e também, muitas vezes, na base da acícula, porque ao mexer a acícula, mexe todo o lobo, incluindo as cerdas que estão aqui na ponta. Então vai haver músculos especiais que se prendem nas cerdas e também nas acículas. As cerdas de anelídeos, elas são homólogas, elas são formadas da mesma maneira em todos os grupos. Então, seja o oligoqueta, seja a poliqueta, ou no caso da Cantobdella peledina, que é o único irudídeo que ainda tem cerdas nos primeiros segmentos do corpo. Fora isso, nenhum deles tem. Mas em todos, as cerdas são formadas a partir de quetoblastos, é o nome da célula que os produz, e esses quetoblastos localizam-se em sacos cetígeros, onde eles formam as cerdas, e esses sacos cetígeros têm uma musculatura associada, que é a que move a base das cerdas aqui. Já a musculatura das acículas, ela vai ser movida por feixes musculares que saem aqui da região ventral do corpo. Então, cada parapódio tem notopódio e neuropódio, notopódio com cirro dorsal ou notocirro, neuropódio com cirro ventral ou neurocirro, feixe de cerdas, notocerdas no notopódio, neurocerdas no neuropódio, notoacículas internas de sustentação no notopódio, neuroacículas de sustentação no neuropódio. Então essa é a configuração típica, repito, nas formas errantes.
Nas formas sedentárias, como eu até já falei alguma coisa, mas vou falar bem mais, nas formas sedentárias tende a haver uma redução dos parapódios, porque a gente explica, né, usando uma explicação darwinista, mas vocês sabem como é que seria o Darwin, né, foram sendo selecionadas formas com parapódios cada vez menores. Qual a vantagem? Qual a pressão seletiva? Se há parapódios muito grandes e esses animais vivem em tubos ou galerias, espaços confinados, esses parapódios eles acabam dificultando, atrapalhando o deslocamento do animal, a movimentação dentro dessas galerias. Então houve uma pressão de seleção para reduzir os parapódios cada vez mais. E há também várias formas, inclusive de errantes, que perderam um dos ramos parapodiais. Geralmente o que é perdido é o dorsal, é o notopódio. Porque o ventral está em contato com o substrato, ele vai ser utilizado para a locomoção. Então, o ramo dorsal frequentemente desaparece, pode ter só o cirro dorsal, ou pode não ter nada, pode desaparecer tudo, enquanto o ventral tende a se manter mais desenvolvido. Outra coisa que é importante falar é que parapódio não é perna. Esse animal ele não anda em cima dos parapódios assim. Isso quem faz é artrópode, anelídeo não faz isso. Esses animais eles usam os parapódios e as cerdas aumentam a tração, mas eles usam para dar tração. Então ele movimenta esse parapódio assim, empurrando o substrato, e aí ele é empurrado para frente. E as cerdas só aumentam ainda mais essa tração. Então, quanto mais longas, mais eficientes elas serão nesse sentido. Na aula prática, vocês tinham dois cortes de Nereis, dois cortes de Nereis numa única lâmina. Cada lâmina tinha dois cortes. Um na altura dos parapódios, que seria aqui embaixo, e o outro na altura fora dos parapódios, que seria esse daqui. Vejam, as lâminas têm que ser cortes muito finos, né? Porque afinal de contas a gente quer ver as células. Então, se é um corte muito fino, feito com micrótomo, etc., nós nunca vamos ver essa configuração bonita aqui, perfeitinha, conforme a gente tem no esquema. Por quê? Porque pega um pedaço do parapódio, mas não pega outro. A lâmina não está perfeitamente perpendicular em relação ao corpo, está meio inclinada, pega uma coisa, não pega a outra. Tal. Isso é sempre assim. Não tem maneira de diferenciar. Então, das cerdas, por exemplo, vocês nunca vão pegar a cerda inteira. O que vocês pegam é fragmento, é pedaço dela, porque quebra. Vocês veem aqui as mais escuras no parapódio correspondem às acículas e outras menores, mais finas, mais claras, portanto, correspondem às cerdas mesmo. Mas aqui vocês veem cirro ventral, neuropódio. Aí do notopódio não tem praticamente nada, mas vocês veem essa rede de capilares aqui, esse laranja, que indica que provavelmente aí já era a base do cirro dorsal que vai ser utilizado para as trocas gasosas. Há uma imensa diversidade de formas em poliquetas, são o maior grupo, apesar de não serem um grupo, né, porque não são monofiléticos, mas são o maior grupo de anelídeos, mas eles se dividem basicamente em dois grupos, errantes e sedentários. Errantes deslocam-se ativamente pelo substrato, caminham, andam, podem até nadar, há grupos pelágicos, a gente vai ver, enquanto os sedentários vivem em galerias ou em tubos. Alguns até podem sair do tubo se tiver ruim, ou da galeria, mas só se tiver ruim, aí eles vão para outro lugar, constroem outro tubo e se fixam ali. Já os errantes, eles se deslocam pelo substrato e muitas formas de errantes vivem em tubos também. Mas eles vivem em tubos, por exemplo, de tocaia, esperando uma presa passar, quando a presa vem, eles pulam e pegam e capturam esse alimento. Vocês vão ver até filme disso do Bob Thorne. E esses animais, eles são errantes. Se o ambiente estiver ruim, ele vai embora, constrói o tubo em outro lugar, ele não está de maneira nenhuma preso a ele. Mas ele vive, normalmente, dentro de tubos também. Então, a presença de tubo não indica se o animal é errante ou sedentário, porque pode haver tubos em ambos. Mas os errantes são caracterizados normalmente por apresentar uma cabeça bem diferenciada, com olhos, antenas, então com olhos,
antenas, vocês veem aqui também olhos, as 3 antenas. Esses 3 animais são representantes da família Cilidae, que é uma das maiores famílias que tem de errantes, uma das principais famílias de poliquetas. Então, eles vão ter cabeça desenvolvida com, geralmente, olhos, nem todos têm, geralmente antenas também, nem todos têm. Os parapódios são bastante carnosos ao longo do corpo, são desenvolvidos. Cirros dorsais podem ser até bem longos. Cirros ventrais tendem a ser menores, né, porque estão em contato com o substrato, então acaba tendo uma limitação de tamanho. Mas eles têm um corpo com uma segmentação que a gente fala que é uma segmentação mais homônoma. Por quê? Porque todos os segmentos estão em contato com o meio externo. Todos os segmentos podem eliminar diretamente os excretas nitrogenados, o gás carbônico, absorver oxigênio, todos estão para fora. Então, eles têm um corpo com uma metabolia igual, uma metabolia homônoma, não havendo muitas regionalizações em termos de tórax e abdômen, por exemplo. Já no caso dos sedentários, o panorama é outro. Porque esses animais eles vivem num tubo ou galeria, mais uma vez, mas o único contato com o meio externo é a abertura desse tubo ou galeria, de onde ele projeta esses tentáculos. Esses tentáculos vão ser a fonte de tudo. Captura de alimento, além disso, vai ser trocas gasosas, né, eliminar gás carbônico e absorver oxigênio, e os nefrídeos também estão próximos a essa região. Por quê? Porque se o animal tiver o nefrídeo ao longo do corpo, lá para baixo dentro do tubo, todos os excretas que ele liberar vão ficar presos naquela água retida ali dentro do tubo. Então, esses animais eles tendem a apresentar uma regionalização, uma heteronomia, com uma região, principalmente, né, a região anterior, especializada para captura de alimento, para trocas gasosas, para eliminação de excretas nitrogenados, até muitas vezes para a reprodução, enquanto o restante do corpo não tem essa função. Os sedentários não apresentam essa cabeça que vocês veem errantes, mas todos os sedentários, sem exceção, têm pelo menos alguns, poucos ou muitos, tentáculos na região anterior, e esses tentáculos têm canais longitudinais que são ciliados. Então, os cílios desse canal batem, levando as partículas de alimento em direção à boca, que está localizada bem na base desses tentáculos. Então, estaria aqui dentro, estaria aqui ou aqui. Esse é um terebelídeo, esse é um sabelídeo, e esse é um grupo de uma família muito próxima de Sabellidae, é a família Serpulidae, só que esse animal produz um tubo calcáreo e tem um opérculo que fecha a abertura do tubo quando o animal se recolhe. No caso de Sabellidae e de Terebellidae, que é esse outro, os tubos são mucosos, tem tubo, eu rasguei os tubos para poder tirar os animais e fotografar, então os tubos foram tirados por mim. E, além disso, no caso de Sabellidae, bem, Terebellidae também, mas não há esse opérculo que vocês veem aqui em Serpulidae. E os clitelados? Bem, os clitelados têm aquela cara de minhoca, né, no caso de Oligoqueta, que é a cara de nada, basicamente. Não tem tentáculo, não tem antena, não tem nada, não tem parapódio, não tem, simplesmente não tem. É o que define clitelados. Então, os oligoquetas, acredita-se que o corpo cilíndrico dele, e sem expansões, de maneira nenhuma, sem cílio, sem antena, sem parapódio, sem nada, que a única coisa que tem são umas papilazinhas copulatórias ali na região do clitelo, ou próximo a ele, mas que você até vê a olho nu, mas você vê que não destaca nada da parede do corpo. Por quê? Esses animais vivem em galerias na terra, né, na grande maioria, as minhocas pelo menos. Vivem em galerias na terra, espaços super restritos. Então, qualquer expansão do corpo prejudicaria muito o movimento deles. Então, o corpo é praticamente cilíndrico, ele ainda é um pouquinho achatado dorso-ventralmente, mas é muito menos do que em poliquetas. E, além disso, eles vão apresentar poucas cerdas, o nome oligoqueta significa exatamente isso. Óligo pouco, queta cerda. Então, eles apresentam poucas cerdas,
no equador de cada metâmero, ou seja, na linha mediana de cada metâmero, mas essas cerdas elas emergem diretamente da parede do corpo. Não há parapódios, não há qualquer tipo de expansão. E há também a presença de um clitelo, que é uma estrutura glandular intumescida, uma estrutura inchada glandular, que ocupa alguns segmentos e que está envolvida com o processo de reprodução. A gente vai ver que, entre outras coisas, o clitelo produz albumina, produz o muco para os animais ficarem aderidos na hora da cópula, e também produz um casulo onde são depositados os gametas, onde vai ocorrer a fecundação e de onde vão eclodir jovens já formados, sem haver larva. Então, esse clitelo ele tende a ser conspícuo sempre na maioria dos oligoqueta, mas há alguns grupos que só têm o clitelo diferenciado na época da reprodução. Aqui nesse outro eu não consigo ver bem, mas eu acredito que o clitelo esteja aqui. Agora, as cerdas de oligoqueta, como eu já disse, elas são formadas exatamente da mesma maneira que poliqueta. São sacos cetígeros que contêm quetoblastos. Esses quetoblastos produzem a quitina, né, secretam a quitina e vão modelando, formando as cerdas. E na parede dos sacos cetígeros vai haver a musculatura que vai mover a base dessas cerdas. Então move a base e a cerda inteira acaba sendo deslocada. Não há parapódios, entretanto, os feixes de cerdas eles correspondem à mesma posição praticamente de poliquetas. Há algumas formas, tudo bem, que até têm cerdas ao redor de todo o anel, de toda a circunferência do corpo, na linha mediana. Mas a grande maioria dos oligoquetas tem 4 feixes de cerdas. E esses 4 feixes são 2 dorsolaterais e outros 2 ventrolaterais. Então, isso, se vocês forem analisar, corresponde diretamente a notopódio e neuropódio dos 2 lados do corpo de poliquetas. A única coisa que não tem são os pódios, são as expansões carnosas. Mas, fora isso, as cerdas estão ali. Então, realmente, não é nenhuma viagem, não é nenhum exercício de imaginação pensar que os parapódios reduziram, desapareceram, mas foi mantido o arranjo original da disposição das cerdas. E no caso dos irudíneos, agora é tudo diferente, para variar. Vejam, os irudíneos, durante muito tempo, eles não foram considerados anelídeos, não. Eles, até o fim do século XIX, início do século XX, eles eram classificados como plateumintes. Você fala, como plateumintes? Não tem celoma, é um bicho muito mais achatado e tal. Agora, os irudíneos, eles também têm um celoma extremamente reduzido, eles não têm aquela câmara ampla de oligoqueta e poliqueta, eles têm o celoma restrito a 4 canais longitudinais, dorsal, ventral e 2 laterais, mais capilarizações entre eles, conectando tudo, mas de qualquer maneira é um celoma restrito a canais, não há septos internos, então esses canais têm livre trânsito de fluido celômico ao longo do corpo inteiro, então não há esses septos. O restante do que era a cavidade celômica foi preenchido por um parênquima, como também ocorre em plateumintes, e há fibras de musculatura dorso-ventral de alto a baixo que vão exatamente conferir o aspecto mais achatado a esses animais. Então, não é tão difícil imaginar assim, porque os zoólogos do século XIX, início do século XX, com pouquíssimos recursos disponíveis, né, nem equipamentos ópticos bons havia, comparados com os de hoje, lógico, mas nem isso havia. Não é de estranhar como é que eles chegaram a essa interpretação equivocada de achar que os irudíneos seriam plateumintes. Eles apresentam sempre 2 ventosas, uma ventosa anterior e uma ventosa posterior. A ventosa anterior tem a boca no seu centro, então a boca localiza-se dentro da ventosa anterior. Esses animais, então, grudam a ventosa anterior num hospedeiro ou presa, dependendo do hábito, né, se for predador ou parasita, e aí ele vai ter mandíbulas ou uma faringe que vai penetrar nos tecidos do hospedeiro ou presa e vai sugar fluidos corporais.
Esse é o modo de alimentação. Então, tem uma ventosa anterior que tem a boca dentro. Depois vai haver um tronco mais ou menos uniforme e uma ventosa posterior maior, sendo que essa ventosa posterior, o ânus localiza-se dorsalmente a ela. Obviamente, o ânus não pode estar dentro, porque se o ânus estiver dentro, ele vai simplesmente eliminar as fezes dentro da ventosa e aquilo vai ficar preso ali. Então, as fezes têm que ser eliminadas para fora do corpo. Tem que estar no lado externo a ventosa. Além disso, esse tronco ele apresenta inúmeras anelações. Aí você fala, com isso já dava para ver que o animal é metamerizado? Não, não. Essas anelações não são metaméricas. Isso não corresponde à segmentação original, isso não corresponde à metameria original. Ao contrário disso, todas essas anelações são meramente ornamentações. Isso não é metamérico, isso não corresponde à divisão dos segmentos. Então como é que eu vejo a divisão dos segmentos? Não é fácil. No caso de iludíneos, a maneira mais simples de observar a divisão dos segmentos é contando os nefrídeos. É a única maneira. E mesmo assim não é muito certo. Por quê? Porque os nefrídeos das ventosas, tanto anterior quanto posterior, estão todos fundidos entre si, né? Os da posterior aqui, os da anterior lá, mas eles formam estruturas para lubrificação das ventosas, que só funcionam se estiver bastante úmido. Então, esses nefrídeos não tem, mas ao longo do tronco, ao longo de toda essa região, há nefrídeos, há nefridiópolis, e aí é possível verificar a metameria original. Sendo que todas as sanguessugas são uniformes em uma série de características. Todos os Euirudinea, ou as sanguessugas verdadeiras, apresentam exatamente o mesmo número de segmentos, o mesmíssimo número de segmentos. Quantos? 33 ou 34. Aí fala, então não é o mesmo, é 33 ou é 34. Não. O que não é o mesmo é a pessoa que está contando. Dependendo do critério utilizado para contar, ou são 33 ou são 34. Por quê? Porque o peristômio é fundido com o primeiro segmento, aliás, é tudo fundido na ventosa anterior, né? Então, a questão é se conta prostômio, peristômio, segmento 1, ou prostômio, peristômio mais segmento 1. Então, aí dá a diferença. Por causa disso, temos, então, ou 33 ou 34 segmentos no corpo de todas as sanguessugas. Mais do que isso, o clitelo é sempre na mesma posição, segmentos 9 a 11. E o poro masculino, geralmente, eu não tenho certeza dos números agora, mas se eu não me engano, o poro masculino é sempre no segmento 10 e o poro feminino é sempre no segmento 11. De qualquer maneira, isso é fixo, isso está estabelecido. Todos os iludíneos, todos os Euirudinea têm exatamente essa mesma morfologia, essa mesma organização do aparelho reprodutor e do esquema da posição do clitelo. Em oligoqueta, não. O número de segmentos que o clitelo ocupa varia e é utilizado, inclusive, como um caráter taxonômico, dependendo do... É tudo, é clitelo, posição de espermateca, posição de vesícula seminal, próstata, tudo isso, os segmentos onde se localizam são caracteres essenciais para a taxonomia de oligoqueta. Já em iludínea, isso praticamente não varia.